Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria convidá-los para junto abrirmos as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4, e o versículo de número 12. Eclesiastes 4 e 12 é o tema da nossa campanha de primícias. E diz assim a palavra de Deus. Só a primeira parte do versículo, irmãos. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Continue louvando e adorando o nome do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor nosso Deus por nos ter aqui, por nos ter dado condições, com saúde, de estarmos juntos aqui, oferecendo mais uma vez este outro culto, mais este culto ao Senhor, pelo nosso mês de maio de 2022. Né? Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança e pelas oportunidades que ele nos dá de estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Né? Para nós isso é motivo de grande alegria, irmãos, mas também responsabilidade. Né? E hoje, irmãos, o nosso tema do nosso estudo fala sobre adotando valores que edificam na família. Né? Nós temos ouvido, né, desde o começo dessa campanha, o nosso pastor começou falando do objetivo principal da nossa campanha, que é juntos. Né? Foi o que Deus colocou no coração dele, conforme nós acabamos de ler, que dois é mais difícil de vencer do que um só. Né? Nós juntos somos mais difíceis de sermos vencidos pelo inimigo das nossas almas. Nós juntos, no mesmo parecer, com o mesmo coração, irmãos, é bem mais difícil de sermos parados como igreja, né? De sermos detidos na obra que nós estamos realizando para o Senhor. Nosso pastor começou nos ensinando isso. Né? Se o Senhor nos quer junto, que Ele nos quer no mesmo parecer, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, Ele nos quer. Quanto mais nós parecemos um com o outro, somos alinhados em coração, em espírito, né? Um com o outro, irmãos, mais difícil é para o inimigo nos parar. Né? Porque nós estamos indo para o mesmo lugar, com a mesma direção. Né? Se nós formos unidos, irmãos, nem o inferno consegue parar-nos. Glória ao nome de Jesus. Né? Unidos em Cristo, unidos com Cristo sendo o nosso cabeça, ou a cabeça desse corpo. Né? Foi isso que o nosso pastor iniciou falando, né? E depois, no segundo dia, o presbítero Donizete tocou um pouquinho na questão dos princípios. Né? Você lembra que uma das definições que ele trouxe para nós é que o princípio é aquilo que regula o comportamento de alguém ou de organizações. Vamos falar de alguém no nosso caso, né? Porque nós estamos edificando, ou o Senhor está edificando a nós através da sua palavra. Né? Então, é aquilo que regula o nosso comportamento, a nossa ação ou as nossas ações. Né? É um preceito moral, um valor, tá? Equivale a uma lei, uma norma, uma regra. Né? Ele disse que é o princípio bíblico, é o que regula a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, as nossas ações. Né? Esses princípios
bíblicos, eles são essas normas, essas leis, porém eles têm uma origem em comum para todos nós. Qual é a origem dos princípios que nós adotamos para a nossa vida, igreja? É a palavra de Deus. A origem dos princípios que nós, como igreja, adotamos para a nossa vida é e deve sempre ser a palavra de Deus, né? Não é o eu acho, papai me ensinou assim, mamãe me ensinou assim, não. Né? A gente costuma dizer que se aquilo que papai e mamãe me ensinou contradiz o que a palavra de Deus diz, esquece o que papai e mamãe me ensinou e fica com a palavra de Deus. Né? Por mais difícil ou chocante que isso seja, essa é a verdade. Né? Nós devemos basear os princípios da nossa vida na palavra de Deus. E dessa forma, irmãos, nós, o corpo de Cristo, podemos caminhar juntos. Glória ao nome de Jesus. Mas o presbítero Donizete tocou num ponto bastante interessante. Ele disse que a inteligência moral pode ser aprendida. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que aquilo que antes nós não tínhamos como princípio ou valor, pode e deve mudar, segundo a palavra de Deus. Né? Segundo a palavra de Deus, conforme nós conhecemos mais esse Deus, conforme nós temos mais comunhão com esse Deus, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, esses conceitos são revistos, esses princípios, esses valores são revistos e são melhorados ou adequados à palavra de Deus. Eles são aprendidos, glória ao nome de Jesus. Talvez você não desse tanta importância ou valor a alguma coisa antes de Jesus, mas depois de Jesus, você passa a ter aquilo como algo importante e de extremo valor. Por quê? Porque a palavra de Deus te ensinou, nos ensinou assim. Glória ao nome de Jesus. A verdade, a integridade, a justiça, a bondade foram alguns dos princípios, né, ou dos valores morais que foram mencionados. Isso tudo, irmãos, a gente pode aprender a nos conduzirmos dessa forma. Né? Alguém que usava a sua boca para falar mentira, conhece a Cristo, o Espírito Santo de Deus começa a limpar, a palavra de Deus começa a limpar, já não fala mais mentira, agora ele fala a verdade. Mas vai sair em desvantagem em algumas circunstâncias, não importa. Aqui para o homem talvez pareça que está em desvantagem, mas no céu está ganhando muito e ganhando lucro bom para a glória do nome de Jesus. Né? Então as coisas vão mudando. No terceiro dia, o pastor Marco Paulo nos ministrou a respeito dos princípios bíblicos e das diferentes circunstâncias de que nós devemos ter certos princípios na nossa vida. Ele mencionou os princípios bíblicos na família, ele mencionou os princípios bíblicos na escola, na sociedade. Ele falou de determinadas situações na vida e deu alguns exemplos de princípios bíblicos que nós devemos ter na própria igreja, lá fora na sociedade. Ele falou um pouquinho sobre os valores ou os princípios invertidos lá de fora, da poligamia ou da poliandria. Eu achava que isso era uma comida lá do Ceará, irmãos, mas eu aprendi que era um negócio de... Então, irmãos, no quarto dia, que foi ontem, o pastor Sérgio nos falou um pouco sobre valores. E os valores, irmãos, são, segundo a definição que foi nos apresentada, é um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como estas se comportam e integram com outros indivíduos ou com o meio aonde estão. Quer dizer, tem a ver com como nós lidamos com outras pessoas ou com o meio aonde nós estamos
Isso são valores. Alguns valores são mais importantes para uns, alguns valores não são tanto importantes para outros, né? E talvez a gente conflite um pouco nos nossos valores. Porém, amados irmãos, quando nós recebemos a Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura. E junto com a nova criatura que nós nos tornamos, nós recebemos um novo set, um novo conjunto de valores, irmãos. Agora nós temos valores que antes não tínhamos, né? Com a nova criatura que nos tornamos, nós também passamos a adotar para nós, voluntariamente, um novo set, ou um novo jogo, um novo conjunto de valores, né? Valores que estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia, né? O pastor Sérgio usou o exemplo de Ruth e sua sogra, né? A Noemi, né? Que depois que Ruth conheceu o Deus de Noemi, depois que Ruth foi influenciada pela conduta e pela vida de Noemi, ela mudou valores. Ela disse para sua sogra: olha, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Glória ao nome de Jesus. Valores novos, irmãos. Valores novos, né? Glória ao nome de Jesus. E aí nós entramos no nosso estudo de hoje, irmãos, para a glória do nome de Jesus, que fala que valores representam as qualidades de tudo aquilo que é importante para nós, né? Se tem alguma coisa que é importante para você, alguma coisa que é importante para mim, alguma coisa que é importante para nós como um corpo, irmãos, isso se chama valores, ou se chamam valores. São valores que são formados em nós, que são, ao longo do tempo, as nossas experiências e as nossas referências criam ou nos ajudam a criar esses valores. Conforme nós vamos desenvolvendo uma maneira de caminhar com Deus segundo a palavra de Deus, ou seja, uma filosofia de vida bíblica, né? Nós começamos a entender as coisas na perspectiva da palavra de Deus, começamos a olhar para as coisas na perspectiva da palavra de Deus. Conforme nós vamos vivendo dessa forma e aprendendo com o Senhor, os nossos valores vão se modificando, vão se adequando à palavra de Deus. E aí a gente lembra daquilo que foi ministrado para nós. Os valores os valores morais, né, ou a inteligência moral, ela pode ser e deve ser aprendida. Glória ao nome de Jesus. Espera aí, pastor. Então quer dizer que os nossos pastores, aqueles que pensam com alguns tipos de princípios e valores, ou, quem sabe, alguns anciãos no nosso meio, ou pessoas que agem de certa forma, ou pensam de certa forma, e isso gerencia ou rege as ações deles, quer dizer que essas pessoas não nasceram assim? Exatamente. Eles não nasceram assim. Nenhum deles nasceu assim, irmãos. Eles foram moldados pela palavra de Deus, foram ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa, eles se deixaram ensinar, eles se renderam à vontade de Deus em cada circunstância, em cada situação, pedindo a direção e a luz do Senhor nosso Deus para serem moldados. E em situação nenhuma olharam para o céu e disseram: não, aqui desse jeito, nessa situação, eu vou fazer do meu jeito. Sai para lá, Senhor. De forma alguma. Senhor, é isso aqui, eu tenho que sofrer aqui, eu tenho que passar aqui, eu tenho que chorar aqui, eu estou disposto. Se assim a tua palavra me ensina, eu coloco tudo nas tuas mãos. Então, esses valores ou essa inteligência moral, irmãos, ela se aprende, né? Agora, é importante nós lembrarmos que os nossos valores vão determinar as nossas decisões. As nossas decisões. Exemplo bem prático.
Culto de ensino, quarta-feira, 7 horas da noite, 5 horas da tarde, bate no relógio. Você está agarrado lá no meio do serviço, as ferramentas na mão, o negócio todo pegando fogo lá. O que é mais importante? Está na casa de Deus, oferecer o seu culto a Deus, receber palavra de Deus, ou aquele extrinha que vai ficar, que vai chegar, se você chegar até as 7h30, 8 horas da noite e terminar aquele trabalho. Valores. Valores. Se para você e para mim o mais importante é estar na casa de Deus, enrola as ferramentas, guarda tudo, vamos embora pessoal, eu tenho que chegar na casa de Deus, eu vou estar lá. Pastor, mas aí isso vai atrapalhar o trabalho do pessoal. Não vou não, irmãos. Muito pelo contrário. Nós vamos abençoar o trabalho do pessoal. Nós vamos abençoar mais ainda o trabalho do pessoal. Glória ao nome de Jesus. Porque quando nós sacrificamos alguma coisa que talvez para nós tenha alguma importância, para estarmos na presença de Deus, para estarmos cumprindo com o nosso voto ao Senhor, de estar na casa dEle, de glorificar o nome dEle, de servir a Ele, irmãos, não se preocupa que Deus não deve nada para ninguém. Glória ao nome de Jesus. Os nossos valores afetam as nossas ações, né? Mas sempre, irmãos, nós devemos estar debaixo dos limites, né, ou dos parâmetros da palavra de Deus. Eu acho que foi por isso que Davi orou no Salmo 139, versículo 23 e 24, e ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. E aqui vem a chave do sucesso. Porque se ele orasse essa oração e botasse um ponto final aí, irmãos, ok, sonda-me, Senhor, veja o meu coração, vê se tem alguma coisa má no meu coração. Thank you very much, amém. Mas o que ele diz no final é a chave da vitória. Me ensina a caminhar pelo caminho eterno. Glória ao nome de Jesus. Em outras palavras, se o que eu estou fazendo, se como eu estou procedendo, se como eu estou caminhando está fora do que o Senhor tem para mim, me dê logo uma bufeta, me põe no caminho, Senhor. Me coloca na tua presença, porque é aí que eu sei que tem bênção para mim. É aí que eu vou encontrar vitória nas minhas circunstâncias. É aí que eu vou ser abençoado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em outras palavras, é a mesma coisa que Davi estivesse orando para o Senhor. Senhor, me ensina valores bons. Me ensine valores que são bons. Não deixa a minha carne, o meu ensinamento do passado, as minhas experiências do passado, regerem a minha conduta e como eu ando. Me ensina valores do céu. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, quando e se nós orarmos uma oração sincera como essa e nos dispusermos nas mãos de Deus, na presença de Deus, para o Senhor nos endireitar os nossos caminhos, para o Senhor moldar os nossos valores, nos dar valores novos no ano que se inicia agora, nesse ano que você e eu viemos buscar a bênção de Deus para Ele. Se nós nos propusermos e nos colocarmos nas mãos de Deus, pedindo a Ele que nos abençoe e nos dê valores novos, meu querido irmão, minha querida irmã, tem casamento que vai ser restaurado. Vão ter relacionamentos com pais e filhos que vão ser restaurados. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que vão ter negócios, empresas abençoadas que vão ser entregues nas mãos de pessoas que têm valores segundo a palavra de Deus. Se nós deixarmos o Senhor conduzir a nossa vida e nos conduzir com valores segundo a sua palavra, prepare-se para receber bênçãos do céu no ano de 2022, em nome do Senhor Jesus Cristo. Valores na família, irmãos. O primeiro dos valores
é a obediência. Deuteronômio 5:29 fala, a versão que está aqui no nosso estudo é a NVI, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer. Se você tiver uma canetinha aí, passa um traço embaixo desse obedecer aí. A todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. A circunstância aqui, irmãos, é que o povo de Deus está pedindo para Moisés interceder por eles e ir lá receber as ordenanças de Deus, receber a direção de Deus para a vida deles. E aí Deus fala isso a Moisés, ao povo, né? E olha, irmãos, a obediência na Bíblia, irmãos, ela é algo extremamente prezado e não só recomendado, mas ela é algo requerido, irmãos, né? É um pouquinho mais forte do que recomendado, né? Se eu te recomendo alguma coisa, fica facultativo ao seu entendimento, à sua escolha, fazer ou não fazer. Obediência na Bíblia não é facultativa, irmãos, né? A Bíblia nunca traz a obediência, vê aí se der, se não tiver nenhum problema, se não causar nenhum conflito, você obedece. Se for causar problema, fica tranquilo que a gente segura a parada por aqui. Não, a Bíblia não fala assim, né? Abraão, sai da terra da tua parentela, sai da terra de idolatria e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Não é se for ok, se você achar um caminhão da U-Haul e conseguir colocar os seus negócios dentro e couber tudo, e você não deixar nada para... Não. Essa é a ordem, Abraão. Quer obedecer? Tem bênção para quem obedece. Essa é a ordenança. Quer obedecer? Tem vitória, tem bênção para quem quer obedecer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, esse homem, Abraão, escolheu obedecer e confiar no Senhor, mesmo diante de uma proposta desafiadora e desconfortável, irmãos. Eu não sei o irmão, a irmã aqui, mas se hoje, com toda a tecnologia e amparo que nós temos, chegar alguém para mim e falar, sai da onde você está e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar, pai, vou dar uma coçadinha na cabeça, viu, irmãos? A princípio, vou pensar que é a voz do homem. Mas depois de orar muito, o Espírito Santo de Deus convence a gente, né? Mas fala a verdade, não é esquisito? Imagina na época daquele homem, irmãos. Não tinha um GPSzinho, não tinha um celularzinho para ligar para alguém, não tinha nada. É ele, Deus. Vai embora, desconfortável e desafiadora, né? Porém, irmãos, apesar de tudo isso, Abraão simplesmente obedeceu. Ele obedeceu. Sabe por quê, irmãos, que hoje você e eu, depois de mais de 3.000 e tralalá de anos, nós ainda estamos aqui e ainda fazemos menção de Abraão, da fé do homem de Deus, como ele obedeceu a Deus, como ele seguiu a recomendação ou o chamado de Deus. Sabe por que nós ainda estamos falando disso até hoje, irmãos? Porque ele obedeceu. Porque ele obedeceu. Sabe por que a história vai trazer ou carrega os nomes da história que nós lemos nos livros de história da nossa igreja ou da nossa denominação? Sabe por que esses nomes são repetidos e são listados over and over, né? De novo, e são mencionados por nós, e muitas vezes nós nos alegramos nos exemplos que nos são dados, irmãos, nas ilustrações através da vida ou das vidas dos homens e das mulheres de Deus que nós ouvimos através da nossa história.
Porque eles obedeceram, irmãos. Porque eles decidiram obedecer a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo nas suas vidas. Glória ao nome de Jesus. Obediência é algo requerido na Bíblia. Sabe, irmãos, aqueles filhos que são criados, que são ensinados obediência, são aqueles que amanhã serão cidadãos de bem, contribuidores da sociedade aonde vivem, contribuidores na família aonde são inseridos. Aqueles que são criados com obediência são aqueles que são louvados pelas autoridades, como diz a palavra de Deus, e não são desafiados e presos pelas autoridades. Eles são louvados, porque a palavra de Deus fala: quer ser louvado pelas autoridades? Obedeça-as. É só obedecer. Aqueles que são criados com o ensino da obediência, irmãos, são aqueles que, sem dúvida, nas cidades, ou nos estados, ou no país onde eles estão inseridos, são homens de bem, que usam a sua vida como um exemplo para a sociedade onde estão inseridos. São homens que, sem dúvida, são pessoas que somam na obra de Deus que está sendo realizada para a glória do nome de Jesus. E na visão dos seus pastores ou dos seus líderes, são pessoas que, sem dúvida, não somam esforços em obedecer à voz de Deus e à voz dos seus líderes para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que são lembradas, são pessoas que são mencionadas, são pessoas que trazem glória para o nome do Senhor Jesus Cristo, pessoas que são ensinadas obediência, pessoas que entendem que mesmo no custo do seu conforto e de algumas lágrimas, eles escolhem obedecer, porque sabem que há galardão e recompensa do céu em obediência ao Senhor nosso Deus. Obediência. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 16, e ele diz: nós podemos ser servos obedientes ao pecados para a morte, ou servos obedientes para Deus, para a justiça. Essa obediência, irmãos, ela está presente na vida de qualquer um de nós. A única coisa que às vezes difere é a quem nós estamos obedecendo. A quem nós estamos obedecendo. Paulo é bem claro em dizer, irmãos, a gente ou obedece ao pecado para a morte, ou a gente obedece ao Senhor para a justiça, para a vida eterna, para a glória do nome dEle, para o crescimento e a edificação da igreja, para os perdidos serem alcançados, para louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Ralph Waldo Emerson, sabe quem é ele, não? Não? Também não, irmãos. É um escritor aqui do século passado. Fiquei sabendo que está escrito aqui no estudo. Ele disse assim, abre aspas: somente aos que pensam e vivem os valores da obediência lhes é cabido o direito ao mando. Em outras palavras, somente quem obedece é dado o direito de mandar. Somente quem vestiu a camisa da obediência é dado o direito de mandar, de coordenar. Porque sabe o valor da obediência, irmãos. Não toma por vão o valor da obediência. Charles Spurgeon, o pregador inglês, ele disse: quem obedece a Deus, confia nele. Mas quem confia nele, obedece a ele. Glória ao nome de Jesus. Quem obedece a Deus, passa a confiar nele. Mas quem confia nele, não tem outra maneira a não ser obedecê-lo. Glória ao nome de Jesus. Aleluias. Salmo 33, irmãos.
Eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Versículo 13. Salmo 33, o versículo 13 diz assim: o Senhor olha do céu, Ele está vendo todos os filhos dos homens. Sabe, irmãos, quem obedece a Deus, sabe que Deus está sempre olhando para nós. E que para Ele, o cônjuge não está vendo, mas Deus está vendo. O pai ou a mãe não estão vendo, mas Deus está vendo. O pastor ou o líder não está vendo, mas ele sabe que Deus está vendo. E para ele, o mais importante é saber que ele está fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus está pedindo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a circunstância que você está, meu irmão. Não importa a circunstância que você está, minha irmã. Se você tem consciência que Deus está nos olhando, que está olhando os passos de cada um de nós, e a sua vontade, o seu coração é fazer a vontade de Deus. Pastor pode estar perto, líder pode estar longe, pai pode estar perto, pai pode estar longe. Meu Deus está me vendo, e para mim é mais importante agradar o coração dele, fazer a vontade dele, e porque eu sei que tem galardão para a minha vida em obedecer o meu Deus. Glória ao nome de Jesus. O mesmo que tem a consciência que Deus está lhe olhando, lhe guardando e lhe vigiando, no versículo 18, ele diz: eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. E ele continua no versículo 19: para livrar suas almas da morte e para manterem-se vivos na fome. Glória ao nome de Jesus. Olha, irmãos, aquele que obedece a Deus pode até atravessar circunstâncias desagradáveis na sua vida, mas o Senhor te livra da fome, o Senhor guarda a tua casa, o Senhor te cobre no seu sangue. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei quem vai levar ou quem vai trazer, eu só sei que aquele que obedece a Deus e é fiel a Deus vai receber bênção de Deus no ano de 2022, porque está escrito na palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Quem crê em Deus, irmãos, quem obedece a Deus, não planta na terra não, irmãos. Quem crê em Deus e quem obedece a Deus, está plantando no céu. Imagina você passar na rua e ver um camarada jogando semente para cima assim, ó. O mínimo que você ia falar de um camarada desse é doido ou bateu com a cabeça no meio fio, não é não? Quem obedece a Deus, irmãos, é um desses doidos. Quem obedece a Deus está jogando semente para cima. E ela não está caindo no chão para florescer, não. O Espírito Santo de Deus está levando ela lá para cima. E Deus está cultivando lá. E a colheita vai ser 10, 20, 30, 50, 100 vezes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você está plantando no terreno eterno, irmãos. Obediência traz muitos frutos para as nossas vidas. Justiça, irmãos. A justiça é a qualidade daquilo que é correto, daquilo que é justo. O Senhor nos ensina a viver em caminhos restos e justos, obedecendo a sua palavra, obedecendo aquilo que é reto aos seus olhos. O profeta Isaías profetizou a vinda de um rei sobre Jerusalém e falou que o reino desse rei seria um reino eterno,
um reino justo, um reino de paz. Que reino é esse, irmãos? É o reino do nosso Senhor Jesus. É um reino justo. E tem mais uma coisa: aquele que obedecê-lo aqui vai reinar com ele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O efeito da justiça de Deus, da justiça de Jesus, vai ser a paz. A operação dessa justiça vai trazer repouso e segurança para todos, irmãos. Você já parou para pensar que a gente vive dias de aflições sem saber o que vem amanhã? Enfermidade, economia, política, crises sociais. Mas no reino de Jesus, ele vai trazer paz. E a operação dessa paz vai trazer segurança, conforto para todos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine você deitar e acordar no dia seguinte, sabendo que você não vai precisar ligar o CNN, o Fox News, e ouvir problemas no White House, problemas no CDC, e so on and so forth. Imagina uma coisa dessa. Que coisa maravilhosa. É assim que nós vamos viver com Jesus, irmãos. É assim que nós vamos viver com Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O reino de Jesus vai trazer a justiça. O reino de Jesus vai satisfazer o desejo e a fome daqueles que clamam ou que esperam por justiça. Glória ao nome de Jesus. O Senhor Jesus nos incentivou e nos incentiva através da sua palavra: buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e as demais coisas nos serão acrescentadas, irmãos. Quando nós buscamos a justiça, andar em justiça, permanecer em justiça, fazer aquilo que é justo, aquilo que é reto diante de Deus, Deus vai satisfazer o nosso desejo por justiça. É um valor excelente para se praticar e se conduzir no seio da família. Verdade, irmãos. Verdade é outro valor excelente para nós cultivarmos no meio da família. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o pastor Renan Veiga escreveu esse estudo. Segundo o que ele escreveu aqui, diz que durante a história, filósofos, pensadores, debateram, debatem e continuam debatendo o que é a verdade. Não só o significado do termo verdade, mas um significado em que a definição possa se apoiar sem mudança e sem alteração. E a verdade, irmãos, é que durante esses milhares de anos da história que nós temos aí relatos, através de relatos históricos, a situação vai ficando mais complicada, porque ninguém consegue entender ou definir o que é, na verdade, verdade. Jesus, quando foi preso e estava por ser julgado, ele foi levado diante de Pilatos. E conversando com esse homem, ele diz que, ele começa a perguntar para a gente: então, você é o rei dos judeus? E ele fala: o senhor que está dizendo, e vem daqui, vem de lá e tal. E o nosso estudo traz aí, João 18:38, Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Imagina, irmãos, um homem daquele, numa influência daquela, de uma posição como aquela, virar para alguém que estava sendo condenado por ele, ou a ponto de ser condenado por ele, e questionar,
filosoficamente, o que é verdade. E aí, o nosso estudo traz aqui que é de extrema importância, e eu peço-lhe, por gentileza, se você não guardar nada desse estudo de hoje, guarde isso em nome de Jesus. Guarde isso. O nosso estudo traz que a verdade não é uma ideia, um pensamento, uma definição, uma coisa. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só que João, capítulo 1 e o versículo 1, o apóstolo escreve assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pois se o verbo era Deus, e ele mesmo está orando para o Senhor santificá-los através da palavra, do verbo, o nosso Senhor Jesus é a verdade, irmãos. O Senhor Jesus é a única verdade. Hoje a 95 sobe para cá e desce para lá. Amanhã pode ser diferente. Isso é algo relativo. Mas Jesus constrói highway, demole highway, constrói império, demole império, vem tempo, sai tempo, entra aqui, sai ali, e Jesus continua sendo o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, a verdade absoluta, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, irmãos. Pastor, então como é que um valor, verdade, pode ser cultivado no meio da família, irmãos? Ora, é só fazer o que Jesus fazia. É só viver como Jesus viveu, né? Falar a verdade, representar a verdade, né? Não ficar com meias verdades, né? Porque o nosso pastor ensina que a meia verdade tem a outra metade que é mentira. Mas vai me custar o meu emprego, mas vai me custar o meu lucro, mas vai me custar isso. Não importa, irmãos. Não importa, fala a verdade. Fala a verdade na sua casa, fala a verdade na igreja, fala a verdade no ministério, fala a verdade, irmãos. A nossa mercadoria é verdade, irmãos. Olha, se tem coisa difícil para fazer, irmãos, é trabalhar com gente que não representa a verdade. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe onde você está pisando. A pessoa fala uma coisa, você vai lá, põe o pé, blum, desaba. Oh, Jesus. A pessoa fala uma coisa, você vai lá, apoia alguma coisa, blum, desaba. Nada sustenta. Desculpa, irmãos, a gente se lembra de algumas coisas, né, que a gente aprendeu e não tem, talvez, só contribui um pouco para o nosso pensamento, não é parâmetro bíblico, não é nada, mas o nosso pai dizia para nós, quando a gente estava crescendo, ele dizia: meu filho, ser malandro é ser honesto e dizer a verdade. Como assim, pai? Ser malandro é ser honesto e dizer a verdade. Elaborate. Explain, please. A cachola aqui não pegou o pensamento. É porque alguém está achando que vai te dar o tombo lá na frente e vai. Aquele que caminha na verdade, irmãos, ele está pisando em solo firme, ele está pisando em concreto firme, né? Não tem jeito de derrubar, não tem jeito de criar problema. A verdade é a verdade. Ela não vai ser mostrada diferente, ela não vai ser. A verdade é a verdade. Deus conhece a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade triunfa o juízo, irmãos. Foi dada sentença contra José, mas ele estava na verdade, Deus o absolveu, porque ele estava na verdade. Aquele que fala a verdade, meu irmão, aquele que fala a verdade, minha irmã, você pode até passar no calabouço, mas depois você vai para a sala do governador, porque o Deus que não dorme e que vê os passos dos homens na terra, Ele está cuidando e guardando de você. Glória ao nome de Jesus.
Gratidão, irmãos, e nós já vamos encerrar, que o nosso tempo já está acabando. Paulo ensinou aos seus leitores e às igrejas a quais ele escreveu, que aos filipenses ele escreveu assim, olha, que as nossas petições devem ser feitas conhecidas diante de Deus através da oração com ação de graças. Em outras palavras, se você tem alguma coisa para pedir para Deus, se você tem alguma aflição que está te atacando, faça isso conhecido diante de Deus, mas já chega logo agradecendo pelas bênçãos. Pastor, mas não recebi nada ainda, mas pode receber, que com Deus é investimento certo, é retorno garantido. Você espera, você confia, você tem fé e Ele manda a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aos Tessalonicenses, ele fala para a gente, para aquela igreja, e nós também recebemos essas instruções, que ele nos manda dar graça em tudo, irmãos. Em tudo dá graça, essa é a vontade de Deus, né? Em tudo dá graça. Está passando um momento de alegria, está passando um momento de... Está tudo maravilha, dê graças a Deus. Está passando no Covid, irmãos, dê graças a Deus. Porque até no Covid nós temos motivo para agradecer a Deus. Porque Ele nos guarda, Ele nos sustenta, né? Ele nos abençoa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Só que, às vezes a gente fala, não, mas isso aí foi escrito por um homem que sentava num escritório, numa cadeira de presidente de ministério, estava com o burro na sombra, tranquilo, né? O apóstolo Paulo foi picado de cobra, naufrágio, apanhou, foi preso, foi escorraçado para fora de cidade, né? É esse o pastor que estava ensinando aquelas igrejas, em tudo dai graças, em tudo dai graça. Em tudo, agradeça a Deus. Tem alguma aflição na sua vida? Leva diante de Deus com ações de graça. Já vai agradecendo. Já vai apresentando o problema e já vai agradecendo pela vitória que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. William Shakespeare disse que a gratidão é o tesouro mais valioso dos humildes. Glória ao nome de Jesus. A gratidão, irmãos, é um valor, é um dos valores mencionados aqui, que tem que ser enfatizado. Será que nós temos prática em dizer muito obrigado para as pessoas que fazem qualquer tipo de coisa para nós, irmãos? Eu não me lembro que ano foi ou quantos anos já fazem, mas alguns desses anos para trás, na campanha de primícias, nós falamos sobre a gratidão. E nós lemos um versículo na Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E ele diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Em outras palavras, Paulo diz, se você recebeu Jesus, fique firme nele, como você foi ensinado. E ele termina, crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graças. Esse crescendo em ação de graças aqui, essa palavra crescendo, no inglês, ela é traduzida como abounding, de abundance. E esse vocábulo aqui, no idioma original da Bíblia, ele exemplifica, ou é o mesmo termo usado para o desabrochar de uma flor. Desabrochar de uma flor. Crescendo em gratidão. Desabrochando em gratidão. E o que o Espírito Santo de Deus me fez entender, quando eu estava estudando isso, para estarmos juntos aqui na campanha de primícias, é que
Você já viu uma flor quando ela está fechada ainda? Ela não deixa de ter beleza, né? Ela é bonita, até um botãozinho de uma rosa ou um botãozinho de uma flor fechadinho, ele é bonito. Mas quando que ele é mais bonito? Quando ele está fechadinho assim? Ou quando a beleza está toda exposta para fora e à mostra daqueles que querem ver? Quando ela está aberta, crescendo em ação de graças. Quando você dá graças a Deus, a beleza que está aí dentro do seu coração, a beleza da gratidão, ela é exposta para fora. Ela contagia aqueles que estão ao seu redor. Vamos ser crentes agradecidos, irmãos. Os dias que nós estamos vivendo não são fáceis. Mas olha para você, meu irmão. Olha para a sua casa, minha irmã. Olha para a sua família. Olha para os teus. Olha como Deus tem guardado. Olha como Deus tem cuidado. Olha como Deus tem abençoado. Olha como Deus tem protegido. Seja grato a Deus. Agradeça ao Senhor nosso Deus. Valores que devem ser cultivados na sua e na minha família. Maio vai ser mês de bênção nessa igreja, na nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.